Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel e nós estamos aqui para mais um vídeo. E hoje é um vídeo um pouco diferente, onde eu vou estar falando sobre um assunto específico. Eu postei no meu WhatsApp alguns assuntos pelo qual eu ia falar hoje. E o assunto mais votado foi como saber o meu chamado, ok? Saber o seu chamado é muito importante porque revela o que a gente veio fazer aqui na Terra. O que eu vim fazer aqui na Terra? Para que eu existo? Será se eu existo somente por existir? Ou será se eu nasci simplesmente para ficar vagando aí na Terra? Para que eu nasci? E esse é um assunto muito pouco compreendido na igreja hoje, porque eles resumem o chamado de Deus em 5: pastor, mestre, profeta, apóstolo e evangelista. E eles incluem um 6º, que é missionário. Então, se você perguntar para qualquer pessoa hoje qual que é o chamado dela, ela vai te dizer um desses 6, ok? A maioria dos cristãos hoje vão dizer um desses 6. E Gabriel, tá errado? Tá absolutamente errado hoje, e é isso que nós vamos confrontar hoje com a palavra de Deus. Primeiramente, vamos saber o nosso chamado. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, a gente pode ver qual que é o nosso chamado. Fiel é Deus, o qual o chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Deus chamou a gente para quê? Para comunhão com seu Filho Jesus Cristo. A palavra comunhão significa amizade. Então nós somos chamados para quê? Para ser amigo de Jesus. Pronto, acabou. Foi muito bom você assistir o vídeo, deixa o like ali e tal. Mas é claro que a gente não vai acabar o vídeo aqui, amém? Primeiro a gente tem que desfazer essa confusão que a gente tem visto no cenário gospel hoje em dia na igreja brasileira. E qual que é a confusão? Dos 6 ministérios. Primeiro a gente vai falar sobre o ministério separado, ok? Que é o chamado separado, que não existe nas escrituras Deus chamando alguém para isso, ok? Mas a igreja brasileira insiste em dizer que sim, que é o chamado de missionário, ok? Primeiro a gente vai para Mateus, capítulo 28, versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, ok? Primeiramente, a gente deve distinguir aqui se Jesus está chamando ou mandando. Jesus não diz, algum de vocês vão ir e vão fazer discípulos de todas as nações. Não, ele diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Então, o que acontece? Todos nós fomos chamados para sermos missionários, ok? Ser missionário não é o privilégio de alguns, mas é um chamado para todos. Se você é cristão, se você é discípulo de Jesus Cristo, se você é amigo de Deus, você foi chamado para ser missionário. E outra coisa que infelizmente tem sido mal compreendida, creem que o missionário ele é só chamado para outras nações. Ok? Você é só um missionário quando você vai para outras nações, é que muitos creem hoje. Vamos lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8 diz o seguinte: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então ser missionário não é só eu ir até os confins da terra. Primeiro eu tenho que ir em Jerusalém, Judéia e Samaria. O que é minha Jerusalém? Minha Jerusalém é minha casa, minha Jerusalém é minha rua, minha Jerusalém é minha cidade. Ok? O que é minha Judéia? Judéia pode ser o meu estado, mano. O que é minha Samaria, mano? Minha Samaria pode ser o meu país. O que é os confins da terra? Aí é outras nações, irmão. Mas a gente tem que ser testemunhas nesses lugares. Ok? A gente está fazendo missão. E qual que é a missão? Tem muita gente que fala, cara, eu sou missionário. Mas se você perguntar, uai, mas qual que é a missão, mano? Ah, a missão é falar de Jesus? Não, velho. A missão é testemunhar, é fazer discípulos. Ok? Você não vai para pregar para um grupo de pessoas e depois você volta. Não, você vai para fazer discípulos, mano. Na sua casa, na sua rua, na sua cidade. O mandamento para você é fazer discípulos. Porque não é um chamado, não é algo que Deus falou para um, falou para outro. Não, é para todo mundo. Amém? É para todo mundo. Todo mundo foi designado para ser um missionário. Agora a gente vai para a segunda confusão, que é os 5 dons ministeriais que as pessoas
falam que ou eles são chamados para isso, para isso, para isso. Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 11. Diz o seguinte: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aí você pode falar, tá vendo, Gabriel? Falei pra você, fui chamado pra alguma coisa dessa aí. Muita gente usa esse versículo como desculpa para não evangelizar, por exemplo. Eles falam o seguinte: eu fui chamado para ser pastor, eu fui chamado para ser mestre, fui chamado para evangelizar não. Deus te abençoe, irmão, vai lá e evangeliza, mas eu não fui chamado para isso. Muita gente fala isso. Vamos aprender por que Paulo está dizendo isso para eles. No versículo seguinte diz: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, a missão de um evangelista é ensinar outros a evangelizarem. A missão de um pastor é ensinar outros a pastorearem. E assim por diante, mano. Não dá para eu pegar um desses ministérios e falar que ele é meu e negligenciar toda a ordem de Jesus. Jesus me deu uma ordem, cara, em Mateus capítulo 28. Não tem jeito de eu pegar aqui e falar que eu sou um pastor e negligenciar a ordem dele de fazer discípulos. Negligenciar a ordem dele de fazer discípulos. Não adianta, mano. Deus, ele dá dons a homens para que eles possam ensinar outras pessoas. Amém? Então, na medida da sua caminhada cristã, você vai ver que você vai fluir, você vai ter facilidade de ensinar coisas para as pessoas, coisas como relacionadas a evangelismo, pastoreio ou qualquer uma dessas. Você pode ver que você é um evangelista, mas você não é um evangelista como se Deus tivesse te chamado para aquilo e é só aquilo que você vai fazer. Não, você é um evangelista para ensinar outros a evangelizarem, para que eles possam cumprir o que Jesus disse em Mateus 28. Ok? Não é um chamado, evangelizar não é um chamado, discipular não é um chamado, pastorear, que é cuidar, não é um chamado, é uma ordem, mano. Ou seja, nós fomos chamados para ser amigos de Jesus, e porque nós somos amigos de Jesus, Ele nos manda fazer discípulos, para que esses discípulos possam ser amigos de Jesus e possam fazer outros discípulos amigos de Jesus. Esse é o evangelho, essa é a ordem, esse é o chamado, não existe nada mais do que isso, amém? Então você quer saber o seu chamado? Você é amigo de Jesus, que Ele mandou fazer discípulos, amém? Simples, não reduza o seu chamado a uma mera vocação, o seu chamado é ser amigo de Jesus, ok? A vocação é para você ensinar outras pessoas, mas existe a ordem você tem que cumprir. Nós estamos juntos. Para convites, os meus contatos vão estar na descrição desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Foi um prazer conversar com vocês. Vou tentar gravar mais vídeos assim para vocês. E nós estamos juntos. É nóis. Paz, muita fé, saúde, amor.